Olá! Seja bem-vindo na resolução de Exame de Química 1 UM 2022. Indo na questão número 1 diz: alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se três exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. 1. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Então, este ponto 1 trata-se de fator temperatura. Indo para o ponto 2. Um procedimento muito comum utilizado em práticas culinárias é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Então, este é o fator superfície de contacto, uma vez que quando os alimentos eles são cortados para posteriormente serem cozinhados, isto aumenta a sua superfície de contacto e a consequência será um cozimento rápido. Indo para o ponto 3, na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Então, este é o ponto catalisador, uma vez que catalisadores elas são substâncias que a função é de acelerar a velocidade de uma reação química. Então, o ponto 1 representa temperatura, 2 representa superfície de contacto e 3 representa catalisadores. Indo para a questão número 2, diz: a equação x mais y forma xy2 representa uma reação cuja expressão da lei da velocidade é. Então, nós temos aqui a lei de velocidade igual a constante vezes concentração de x vezes concentração de y. Qual será o valor da constante de velocidade? O pedido é k, constante de velocidade. Sabendo que a concentração de x é 1 molar. Então, aqui x é 1 molar. E a de y, 2 molar. A concentração de y é 2 molar. Há uma velocidade de 3 molar por minuto. Então, a velocidade aí é de 3 molar por minuto. Então, o pedido é constante, ou seja, K é o que é o pedido. Então, seguidamente, nós temos aí constante é igual a 3 molar vezes minuto, elevado a menos 1, sobre, então, isto passa a dividir, sobre 1 molar vezes 2 molar. Então, simplificando molar e molar, apenas iremos ficar com constante é igual a 3 dividido por 2, dá 1,5. Uma vez que 1 vezes 2 é 2, então ficamos com 3 que divide por 2, que é 1,5. Então, esse molar, quando passa para cima, o numerador, irá mudar sinal. Ficaremos com m elevado a menos 1, vezes minuto elevado a menos 1. Então, essa é a expressão de constante de velocidade. Isso corresponde à opção E, que diz que 1,5 molar elevado a menos 1 minuto elevado a menos 1. Indo na questão número 3, diz: considere a reação. Nós temos a reação M gasoso a reagir com N gasoso forma O gasoso. Observa-se experimentalmente que, duplicando-se a concentração de N, a velocidade de formação de O quadruplica. Então, isso é experimental. Teoricamente, a lei da velocidade seria velocidade é igual a constante vezes concentração de M vezes concentração de N. Isso é teoria, na teoria. Agora, experimentalmente, duplicando-se a concentração de N, a velocidade de formação de O quadruplica. Quando o N é duplicado, a velocidade quadruplica. Significa que este N quando é duplicado, uma vez que a velocidade quadruplica, significa que o N está elevado a 2.
Logo, nós ficamos com 2 de n quando é duplicado, elevado a 2, dá 4. Ok? Então, a velocidade irá quadruplicar quando o n é duplicado. Seguidamente, diz que I, duplicando-se a concentração de m, a velocidade da reação não é afetada. Significa que este m, à medida em que ele é duplicado, não é afetada a velocidade. Logo, se não é afetada é porque o m está elevado a 0. Então, 2 elevado a 0 dá 1. Então, é 1. Ok? Então, por isso que a velocidade não será afetada. Logo, a velocidade será igual a constante vezes concentração de m elevado a 0 é 1, vezes concentração de n elevado a 2. Logo, velocidade será igual a constante vezes concentração de n elevado a 2. Então, essa é a expressão da lei da velocidade. Indo alternativas, irá corresponder à opção B. Constante vezes concentração de n ao quadrado. Essa aqui é a expressão da lei da velocidade experimental. Indo para a questão número 4, diz: a reação de decomposição de amoníaco gasoso foi realizada num recipiente fechado e... Então, nós temos a reação na qual 2 mol de amoníaco são decompostos em nitrogênio e em 3 mol de hidrogênio. A tabela abaixo indica a variação na concentração de reagente em função do tempo. Aí nós temos a tabela. Qual é a velocidade média de consumo de reagente nas 2 primeiras horas de reação? Nas 2 primeiras horas, 0 e 1. Ok? Então, para encontrar a velocidade média de amoníaco, iremos usar a seguinte fórmula, que diz: velocidade média é igual a menos variação da concentração de amoníaco. Uma vez que amoníaco, na equação da reação, ele é um reagente, reagentes são consumidos, logo, aqui, o sinal será menos, será negativo, para mostrar que está sendo consumido. Ok? Sobre variação de tempo. Essa é a fórmula que vamos usar para encontrar a velocidade média. Logo, a velocidade média será igual a menos, entre parênteses, variação da concentração. O que é variação da concentração? É a concentração final menos concentração inicial. Final, nas 2 primeiras horas, é 6. Menos inicial, que é de 8. Ok? Logo, variação de tempo. Tempo aí nós vamos ter. Tempo final é 1, tempo inicial é 0. 1 menos 0. Ok? Logo, nós vamos ficar com menos 6 menos 8 vai dar menos 2 sobre 1. Logo, ficaremos com 2 positivo, menos vezes menos é 2, sobre 1, ainda vai ser 2. Então, a velocidade média é de 2. Indo às alternativas, ficamos com B, 2 mol por litro por hora. Indo para a questão número 5, a questão número 5... A questão número 5 diz: um equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida está representado pela equação. Aí nós temos a equação: 2 mol de dióxido de enxofre gasoso a reagir com 1 mol de oxigênio gasoso, forma-se 2 mol de dióxido de enxofre gasoso. Depois, em um recipiente de 1 litro, o volume é 1 litro. Foram misturados 6 moles de dióxido de enxofre e 5 moles de oxigênio. Então, significa que, se o volume é 1 litro, a concentração de dióxido de enxofre será 6 moles por litro e a concentração de oxigênio será 5 moles também por litro. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio e o número de moles de trióxido de enxofre medido foi 4. No equilíbrio foi 4. Então, esse exercício pede K100. Então, para encontrar K100, todos os dados devem estar no equilíbrio. São usados dados no equilíbrio. Uma vez que este exercício tem dados que estão fora do equilíbrio, que estão no início,
e temos outros dados que estão no equilíbrio. Aí então temos que fazer tabela para encontrar todos os dados no equilíbrio. Como se faz a tabela? O modelo diz assim: primeiro temos o percurso, onde nesse percurso envolve a concentração no início. Temos também a variação da concentração dos intervenientes e a concentração no equilíbrio. Ok? Então, seguidamente, a concentração no início de dióxido de enxofre, de acordo com o enunciado, foi de 6 moles. Ok? 6 moles por litro. 1 litro de volume. Então, 6 mol, início. Ok? E o oxigênio foi de 5 moles. Então, foi 5 moles. A concentração de oxigênio no início, 5 moles por litro. Ok? No início, o trióxido de enxofre é zero. Uma vez que ele é produto no início, é antes da sua formação. Por isso que coloca-se zero, para mostrar que no início é antes da formação de trióxido de enxofre. Seguidamente, após o sistema atingir equilíbrio, a concentração de trióxido de enxofre foi de 4, de acordo com o enunciado. Foi de 4. Então, aqui temos que encontrar primeiro a variação da concentração. A variação da concentração é a mesma para todos os intervenientes. Muda em função do coeficiente estequiométrico. Ok? Então, para encontrar, primeiramente aqui, o 4 do equilíbrio, vamos dividir por 2. O coeficiente estequiométrico de trióxido de enxofre. Logo, isso vai dar 2. Significa que a variação da concentração é de 2. Uma vez que ele é um produto, será 2 positivo, mais 2. Ok? Mais 2 vezes o mesmo coeficiente. 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. Logo, 0 mais 4, por isso deu aqui 4 embaixo, no equilíbrio. Então, a variação é mais 2 para o trióxido de enxofre. Para o oxigênio será menos 2, uma vez que ele é reagente, será negativo. Reagentes são consumidos. Vezes coeficiente estequiométrico, que é 1. Então, não irá alterar. Logo, 5 menos 2, ficamos com 3. Seguidamente, também aqui nós vamos ter menos 2, vezes coeficiente estequiométrico, que é de 2 também. Então, menos 2 vezes 2 dá menos 4. 6 menos 4 que vai dar aqui, dá 2. Então, uma vez que temos todos os dados no equilíbrio, agora pode-se fazer cálculo de Kc. Onde Kc, ou seja, a constante de equilíbrio é igual, fazendo a expressão será concentração de produtos, nesse caso aí, o trióxido de enxofre ao quadrado, sobre concentração de reagentes. Temos aí primeiro reagente do dióxido de enxofre, ok? Elevado a 2, vezes concentração de oxigênio elevado a 1. Aqui tem um coeficiente, ok? Então, essa é a expressão de Kc. Seguidamente, Kc será igual à concentração de trióxido de enxofre no equilíbrio. Medido foi de 4. 4, trióxido de enxofre é 4, ao quadrado da fórmula, que é o expoente, sobre dióxido de enxofre. No equilíbrio encontramos 2. Então, 2 elevado a 2 coeficiente, vezes oxigênio. Oxigênio é de 3. É 3. Então, isso vai dar 4 ao quadrado dá 16. Sobre 2 ao quadrado é 4 vezes 3. Então, 16 sobre 12. 4 vezes 3, 12. Isso vai dar 1,33. Então, este é o valor de Kc que encontramos. Corresponde à opção D, opção D, 1,33. Indo para a questão número 6, diz: dadas as seguintes afirmações. Durante o equilíbrio químico, a velocidade da reação direta é igual à reação inversa. Ok? É igual à da reação inversa. Isso é verdade. Ok? No equilíbrio químico é caracterizado pelo velocidade direta é igual à velocidade inversa. Isso acontece sempre no equilíbrio químico. O ponto 2 diz: antes de se atingir o equilíbrio químico, a concentração dos reagentes diminui e a dos produtos aumenta. Verdade. Isso nós podemos ver num gráfico. Um gráfico onde nós temos a concentração aqui. Temos a concentração. Ok? Então, tendo a concentração por cima, né? Aqui nós temos o percurso.
o caminho da reação, onde no início a concentração é zero, ok? Quem tem no início concentração zero são produtos, significa que no início os produtos é zero, antes de atingir o equilíbrio aumenta, quando atinge o equilíbrio torna-se constante, ok? Esses são produtos. Agora, reagentes antes do equilíbrio vão diminuindo, eles são consumidos, por isso diminuem. Quando atingem o equilíbrio também são constantes. Ok? Então, aqui a afirmativa diz que antes de se atingir o equilíbrio químico, a concentração dos reagentes diminui e a dos produtos aumenta, certo? Então é isso que nós vimos no gráfico. Indo para o ponto 3 diz, atingido o equilíbrio, a concentração das substâncias intervenientes na reação permanece constante. Verdade, no equilíbrio químico, a concentração dos intervenientes é constante. Ok? Indo para o ponto 4, um exemplo de uma reação de equilíbrio é a que ocorre entre hidrogênio gasoso e iodo gasoso, na formação de iodeto de hidrogênio gasoso. Isto também é verdade. Então, todas as afirmações são verdadeiras. Opção E, que diz todas. Ok? Então, seguidamente aqui, indo para a questão número 7. Questão número 7 diz: a concentração de hidrogênio, ok? Concentração de hidrogênio iônica, nesse caso ião hidrogênio, de uma solução, a solução é de 6 que multiplica por 10 elevado a menos 7 mol por litro, do ácido, o ácido sulfídrico, H2S. Então aqui nós temos a sua concentração, o ácido, com uma constante de ionização do primeiro estágio, temos constante de ionização do primeiro estágio, que é de 10 elevado a menos 7. É igual a, então, aí o pedido é a concentração de hidrogênio iônica, ou seja, íon hidrogênio, ok? Então, o ácido sulfídrico, ele tem duas ionizações. Tem ionização do primeiro estágio e também tem ionização do segundo estágio, ok? A ionização do primeiro estágio é ácido sulfídrico vai ser ionizado em íon hidrogênio mais íon HS-. Essa é a ionização do primeiro estágio, ok? E a ionização do segundo estágio seria o HS- vai formar hidrogênio e forma enxofre, 2-, ok? Mas nós queremos a segunda ionização, ok? Ou seja, a primeira ionização, a ionização da primeira ordem, né? A primeira ionização do primeiro estágio, ok? Então, neste caso, para encontrar a concentração de hidrogênio que estão a pedir, uma vez que este é um ácido fraco que sofre ionização de uma forma parcial, temos que fazer a tabela para encontrar a concentração deste íon hidrogênio. A tabela será, aqui nós temos primeiro o percurso, seguidamente temos aí início, o percurso envolve concentração no início, a variação da concentração e a concentração no equilíbrio. Ok? Então, seguidamente, nós temos intervenientes do primeiro estágio. Aí temos o ácido sulfídrico, a sua concentração. Seguidamente temos aí concentração de hidrogênio. E por fim temos concentração de HS-. Ok? Então, daqui no início, a concentração de ácido sulfídrico foi de 6 que multiplica por 10 elevado a menos 7. Este que foi dado é do início. Hidrogênio no início é 0 e HS- também é 0, uma vez que eles são produtos no início e antes da sua formação. Ok? Então, no equilíbrio não tem nenhum dado que foi fornecido, por isso vou colocar X. X passa para aqui, também representa a variação da concentração, com sinal positivo, uma vez que ele é um produto. Então, 0 mais X dá X. O mesmo X passa para aqui. Lembrar que a variação da concentração é a mesma, muda em função de coeficiente esticométrico. Então, aqui vamos ter X, ok? Positivo, porque ele é um produto, 0 mais X dá X. E aqui vamos ter X negativo, ok? Então, ficamos com 6 que multiplica por 10, elevado a menos 7 menos X. Então,
Feito isso, irei fazer a expressão de constante de ionização. Constante de ionização vai ser igual à concentração de prótons. A concentração de prótons, temos o primeiro próton, nesse caso, a concentração de hidrogênio, vezes concentração de HS-, sobre a concentração de reagente, H2S. Ok? Fazendo a substituição, teremos Ki que foi dado lá acima é de 10 elevado a menos 7, é o valor de Ki, constante de ionização. Ok? Que é igual à concentração de hidrogênio. No equilíbrio corresponde a X vezes HS-, corresponde também a X, sobre a concentração de H2S, que corresponde a 6 que multiplica por 10 elevado a menos 7 menos X. Seguidamente, lembrar que se nós temos 6 que multiplica por 10 elevado a menos 7 menos x, isso vai ser igual a apenas a 6 que multiplica por 10 elevado a menos 7. Ignoramos o x, uma vez que o x será um valor muito ínfimo e não significativo, por isso que pode-se ignorar. Ok? Então, seguidamente, vamos ter 10 elevado a menos 7, que vai ser igual a x ao quadrado, x vezes x, sobre aqui. Ficaremos apenas com 6 que multiplica por 10 elevado a menos 7. Isolando o x, produto dos meus quadrados extremos, x ao quadrado vai ser igual a 6 que multiplica por 10 elevado a menos 7, vezes 10 elevado a menos 7. Logo, x vai ser igual a raiz quadrada. O 2 forma a raiz quadrada de 6 que multiplica por 10 elevado a menos 14. Logo, x vai ser igual a raiz quadrada de 6 dá 2,4. Então, 2,4 vezes 10 elevado a menos 14, que divide por 2 da raiz quadrada, dá menos 7. Então, esse é o valor em mol por litro de x. E o x corresponde à concentração de hidrogênio. Significa que a concentração de hidrogênio que estão a pedir é de 2,4 vezes 10 elevado a menos 7. Indo às alternativas, isso corresponde à opção D. Corresponde à opção D. Indo para a questão número 8, a questão número 8 diz: considere uma solução saturada de cloreto de prata contendo resíduo no fundo. Adicionando pequena quantidade de cloreto de sódio sólido, qual é a modificação observada no resíduo contido? Ok? Então, nós temos aí, primeiramente, falou-se de cloreto de sódio que foi adicionado. Ok? E a solução saturada é de cloreto de prata. Então, primeiro é necessário fazer a equação que forma este cloreto de prata. O cloreto de prata é formado quando temos aqui, primeiramente, o cloreto de sódio quando reage com o nitrato de prata. Ok? Então, o cloreto de sódio quando reage com o nitrato de prata, forma-se o cloreto de prata mais o nitrato de sódio. Então, essa aqui é a equação que leva à formação de cloreto de prata sólido, ok? Esse é um precipitado, ok? Então, neste caso, a questão diz que foi adicionado pequena quantidade de cloreto de sódio sólido. Então, se foi adicionado aí o cloreto de sódio sólido, significa que aumentamos a concentração desse sal, aumentamos a quantidade de sal. Aumentando a quantidade de sal da cozinha, significa que iremos formar mais cloreto de prata, irá aumentar a quantidade de cloreto de prata. Então, isso corresponde à opção A, que diz aumentará, opção A, ok? Indo para a questão número 9, diz assim: quando um fator externo age sobre um sistema em equilíbrio, este se desloca procurando minimizar a ação do fator aplicado. Esse é o princípio de Le Chatelier, 1888. De acordo com este princípio de Le Chatelier, numa reação exotérmica é aquela que há liberação de calor, em que os reagentes estão no estado sólido. Então, nós temos aí reagentes, eles estão no estado sólido. Então, iremos colocar aí reagentes, ok? No estado sólido. Reagente no estado sólido, ok? Enquanto que os produtos estão no estado gasoso. São produtos, estão no estado gasoso, ok? E a reação é exotérmica, significa que a entalpia da reação é menor que zero, a variação de entalpia, ok? Logo,
A afirmativa diz: aumentando a pressão, o equilíbrio é dilugado no sentido dos produtos. Ok? Se aumentamos a pressão, o equilíbrio vai onde tiver menor número de mol. Aqui nós temos sólido, aqui nós temos gasoso. A pressão influencia somente sistemas gasosos. Então, aqui significa mol, o número de mol é 0 mol, porque não tem gás, e aqui é 1 mol, devido a esse gás que está aqui. Logo, se aumentamos a pressão, vai onde tem menor número de mol, que é reagente. Mas a afirmativa diz que vai no sentido de produtos. Então, está fácil. B. Aumentando-se a temperatura, o equilíbrio é dilugado no sentido dos produtos. Veja que a reação direta é uma reação exotérmica, liberta calor. Então, para favorecer a sua formação é necessário diminuir a temperatura, não aumentar. Também B está errado. C. Aumentando-se a concentração dos reagentes, o equilíbrio é dilugado no sentido dos mesmos. Uma vez que eles são sólidos, quando aumentamos a concentração de um sólido, significa que não irá influenciar. Sólidos e líquidos não influenciam, então não irá influenciar, será nulo. Para a linha C, aumentando a linha D, adicionando o catalisador, o equilíbrio é dilugado no sentido dos produtos. Não irá influenciar, uma vez que catalisadores não influenciam no equilíbrio químico. Apenas eles têm a função de aumentar a velocidade da reação. Indo para a linha E, aumentando-se a concentração dos produtos, o equilíbrio diluga-se no sentido do reagente. Verdade. Quando aumentamos a concentração de produtos, aumentar produtos, o equilíbrio vai para reagentes e vice-versa. Muito obrigado pela atenção dispensada. Se gostou do vídeo, deixe um like, comente e também se inscreva no canal. Aquele abraço!